Nesse Tem de Direito, a gente vai fazer uma parceria com um outro canal que a gente tem, que é o BastaCast, que fala sobre a violência contra a criança e o adolescente, de um caso absurdo e que envolve relações internacionais, coisa que o Brasil não sabe muito fazer nesse governo. Eu recebo Karen Aranha, mãe do garoto Adam, que fala direto do Cairo, no Egito. Karen, muito obrigado pela confiança, pelo carinho, para a gente poder dar voz aí, fazer mais um grito em respeito à sua situação. Conta pra gente aí o que aconteceu do Adam. Hoje ele está sequestrado pelo pai no Egito. Boa tarde, Wanda. Obrigada pelo espaço, por dar voz a uma mãe. Né? Hoje eu estou um pouco chateada, né? Nem todos os dias a gente está bem. Mas vamos lá. O Adam foi sequestrado pelo genitor em 20 de setembro de 2022. E já fazem 2 anos e 9 meses que eu não tenho notícias do meu filho. Meu filho está aqui no Cairo. Existe a Interpol envolvida, existem decisões brasileiras todas favoráveis a mim. Eu moro há 1 ano já aqui no Cairo, já sou residente aqui no Cairo há 1 ano, não tenho contato com o Adam. Passo por um processo de custódia, que se você for pensar bem, né, é absurdo, né, eu ter que lutar pela custódia do meu filho num país onde ele não nasceu, onde ele não vai ficar. E eu passo por esse processo, estou esperando a decisão final agora no final de julho. E o que eu peço pelo Brasil para fazer por mim, para tudo no Ministério da Justiça, para no Itamaraty, já tentei senadores, deputados, e estou muito chateada porque a gente está realmente aqui abandonado. Existem decisões para a Embaixada Brasileira dar conta do meu filho, e isso não foi cumprido. Nada, absolutamente nada, eu não vejo tentativa deles, eu não tenho ajuda de ninguém, a não ser dos meus seguidores, né? Eu vivo aqui há 1 ano de doações, aliás, desde o começo do caso eu vivo de doações, consegui pagar advogado no Brasil, consegui pagar advogado aqui no Egito, você sabe quanto que é caro as traduções juramentadas, consularizadas, e hoje eu vejo que eu e o Adam, nós estamos aqui abandonados por um erro do meu próprio país, porque meu filho nunca teve autorização de viagem, ele nunca, se ele tivesse autorização de viagem, eu jamais teria ido fazer faxina em outro país, né, como eu fiz faxina na Inglaterra. Eu achei que meu filho estava seguro no meu país e ele passou pela ponte da amizade. Então vamos lá, vamos tentar pontuar a situação do seu filho. Seu filho hoje está sequestrado pelo pai no Egito, vivendo no Egito, e ele não tem contato com você. Ele estava no Brasil. Adam é cidadão nacional brasileiro. Sim. Isso é um ponto muito interessante para que a gente possa entender no direito internacional, inclusive, no direito de família brasileiro e no direito internacional. Porque aqueles que não são nacionais são tratados de outra forma. Agora, os nacionais são tratados como cidadão brasileiro. Da mesma sorte, como tivemos agora há poucos dias, a situação da Juliana Marins, uma nacional brasileira que também foi esquecida e abandonada, não pelo seu guia, que é um Zé Ruela, mas sim pela Embaixada do Brasil, que nada fez. Que nada fez para tentativa de resgate, para acionar as autoridades da Indonésia para tentar fazer alguma coisa por ela. E não fizeram absolutamente nada. E só para título de curiosidade, o que serve uma embaixada do Brasil em outro país, né? Ela tem que fazer a proteção do cidadão brasileiro, do nacional brasileiro. Então, existem embaixadas e consulados que são responsáveis por fazer a prestação desse serviço consular e da proteção em caso de necessidade e urgência. Esse é o papel da embaixada. E só para título de curiosidade, para ver o quanto custa essa brincadeira toda, o Brasil tem 139 embaixadas no exterior, além de consulados e vice-consulados e missões diplomáticas que
tornam aí um número de 223 representações. Não são 223 pessoas, não. Atrás de cada uma existe um aparato de uma quantidade absurda de funcionários que fazem o quê? Se não ajudam um nacional brasileiro quando tem problema. O salário de um embaixador, só para título de curiosidade, para quem queira ingressar na área e estudar aí para ser um embaixador, chega a 260 mil reais o valor de que um cara desse ganha. E você aí vivendo de doação de Pix para você pagar advogado. Pois bem, você deveria estar representada aí na Embaixada Brasileira no Egito, que usa, inclusive, Calvo, se puder colocar, porque é difícil, né? Olha só como é que é. Se o Brasil não respeita o próprio nome no exterior, ele não vai respeitar os seus cidadãos. Usa Brasil com Z. Brasil é com S. Brasil não se escreve com Z. A República Federativa do Brasil não se escreve com Z. Então é Brasil. Eu sou restringida. Eu não posso marcar embaixada, eu sou restrita. Não tem problema, eu posso. Ainda posso, né? Ainda posso. Brasileiro. Eu posso. É assim. Não, eu posso. Eu posso fazer o que eu quiser, até quando alguém chegar e falar, Evandro, cale-se, você está incomodando o andamento do Brasil. Então, vai capinar um pasto. Pois bem, então Adam, ele estava no Brasil e ele é raptado pelo pai e sai pela nossa ponte da amizade, com quem temos muita amizade, com o Paraguai. Sim. E como é que se deu isso? Se deu há 2 anos e 9 meses. Vocês estavam no Brasil, então... Eu cheguei no Brasil, né, no dia, eu consigo ainda falar com o genitor, né, quando eu estou em conexão em Portugal, ele falou, não se preocupa que eu vou te pegar no aeroporto, e quando eu chego no aeroporto, 11 horas da noite, não tinha ninguém. Aí fui para casa, né, que eu morava em Valinhos, e a minha casa estava toda quebrada, estava toda revirada. Não, a pasta de documentos, nossa, ele levou, né? Ele levou os meus documentos, ele levou tudo, tudo. A minha conta ficou zerada, tudo que eu trabalhei, juntei, que estava na poupança do Adam, ele levou, né? E saiu pela ponte da amizade. Aí ele entra na sexta-feira, né? Ele sai na terça e entra na sexta aqui no Egito pela investigação da Interpol, né? Ele entrou pela Egyptian Air às 3h35 da tarde, junto com o meu filho, com o Adam. E aí, à noite, ele me liga de um número egípcio já, dizendo que ele já estava aqui no Egito, e que não era para eu me preocupar, que eu seria muito bem-vinda aqui. E eu tô vendo. E você nunca mais viu seu filho? Nunca mais. A Embaixada Brasileira conseguiu 2 contatos, tá? Um próximo do Dia das Mães, em 2023, onde o ministro Bernardo da Penha me mandou 5 fotos do Adam, e 3 delas o meu filho estava beijando a boca do genitor. E nessa coisa eu mandei para minha advogada, e nisso ele apagou as fotos. Aí, em outubro, eles conseguiram um outro encontro, né, com o genitor, num shopping, onde me mandaram um vídeo de 15 segundos, todas com o genitor, todas do meu filho com o genitor, né? E aí, como ele teve, aí como saiu o pedido de prisão preventiva, a linha vermelha, o meu filho desaparecido, aí ele cortou todo o relacionamento com a embaixada. Aí perderam o contato mesmo, e aí ninguém sabe mais do genitor desde outubro de 2023, quando ele entra na linha vermelha da Interpol e o meu filho entra na linha amarela. Então, vamos lá. Você, então, pede à Embaixada do Brasil no Egito para que ela localize seu filho e possa fazer um encontro seu com seu filho. Eles fizeram o quê? Eles fizeram representantes da embaixada estiveram com seu filho e te mandaram fotos e vídeos. Foi isso que eles fizeram. Um vídeo. De 15 segundos, acho. Não chega nem 15 segundos. Um vídeo de nem 15 segundos. E isso é o serviço diplomático brasileiro fazendo. Para pontuar, o Brasil, né? O Brasil não tem uma relação muito, muito interessante aí com
com embaixadas do mundo e sempre se colocando em situações muito pouco democráticas na relação internacional. O Egito, para que possamos nos situar, ele é um país não muito democrático também. Ele vive... Aqui é ditadura. Aí é ditadura, né? Nós tivemos, desde lá da Primavera Árabe, que surgiu, inclusive, no Egito, onde estourou toda a história. Nessa época, inclusive, eu estava na Europa, indo para Dubai, não me recordo muito bem, eu acho que eu já estava em Dubai, quando teve essa revolta aí, inclusive, tirando ditadores, colocando novos ditadores em alguns países aí que não têm um regime muito democrático. Você procurou, por um acaso, a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente no Brasil? Está na mão da dona Macaé Evaristo, né? A Macaé é ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, né? @Macaé Evaristo, a nossa ministra dos Direitos Humanos. Mas temos também, porque dentro da hierarquia e da constituição do próprio ministério, existem pessoas que tratam de assuntos específicos. E um assunto específico, no seu caso, seria a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é presidida pela nossa queridíssima Pilar Lacerda. Tá o Instagram dela aí para você marcar também essa querida. E já peço de antemão que curtam o vídeo, compartilhem o vídeo com seus amiguinhos e marquem essas criaturas aí, né, colocadas no poder, que não fazem absolutamente nada. Inclusive, entrei no Instagram da dona Pilar Lacerda, excelentíssima senhora secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ela tem pouquíssimos seguidores, entendeu? É uma pessoa que vive muito tranquilamente, falando sobre a situação da escravatura, mas o caso dela é criança e adolescente. Então, dona Pilar, a senhora que é secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, por favor, né, tentem intervir junto ao Itamaraty, que esse sim é o Ministério das Relações Exteriores, tem um Instagram mais fácil, que é Itamaraty Gov.br, né, já que o nosso excelentíssimo senhor ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ele não tem Instagram, né? Mas esse pedido você fez à Justiça que fosse, então, colocado o seu filho na lista amarela e o pai dele, genitor, na lista vermelha. E isso aconteceu. Há 2 então, anos. Há 2 anos. Então, melhor, ele não pode se movimentar fora do Egito. Não, até o juiz daqui também não prendeu os dois aqui, né? Tipo, colocou um travel ban, que eles falam, e enquanto não terminar o processo. Então, ele não tem como ele ou o Adam sair daqui. Não tem. Sair então, do Egito. Da justiça o daqui é daí, né? Do Egito. Do Egito então, você além fala do Egito travar os dois aqui, existe a Interpol também, que não faz absolutamente nada. Mas a Interpol, inclusive, ela foi condecorada. O senhor delegado de Polícia Federal, um delegado de Polícia Federal, né, brasileiro, o senhor Valdeci Urquiza, ele hoje é o secretário-geral da Interpol, melhor, o cara que manda na Interpol é um brasileiro. Foi, inclusive, condecorado há poucas semanas atrás pelo excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O Valdeci Urquiza, secretário-geral da Interpol. Ou melhor, caramba, a gente está com a Interpol na mão. O chefe, a gente não precisa falar com o cara do Uzbequistão, com o cara da Síria, com o cara de Israel, com o cara dos Estados Unidos, do Canadá. Não, é um brasileiro, fala português, inclusive. Não tem erro de tradução juramentada, nem de gastar muito papel com ele. Ou melhor, é só mandar um direct no Instagram. Mandei vários. Então, e o que ele te respondeu? Nada, nem abriu, nem visualizou. Nem visualizou, olha só. Então vamos encher a caixinha de direct do doutor Valdeci Urquiza. Que também não tem muitos seguidores. As minhas seguidoras mesmo. Calvoso, eu mandei errado para você. É Valdeci, tá? Vadeci, é Valdeci Urquiza, Valdeci com Y, me perdoe eu ter mandado errado, é Valdeci Urquiza. Valdeci Urquiza, vamos encher tua caixa aí de direct para você ter ciência da situação da Karen e do Adam, que clamam por
um nacional brasileiro poder viver com a mãe, inclusive no Brasil. É lamentável, né? O senhor é um delegado de Polícia Federal, ninguém escuta, a gente vai Ninguém fazer escolheu, barulho. a gente não escolheu estar aqui, eu já berrei para todo mundo, e eu sou ignorada. A gente conseguiu a Macaé de tanto, acho que as seguidoras, né? E quando a Macaé fala, ela fala errado, ela fala coisas que não tem nada a ver, sabe? É uma preguiça de ler o meu processo. Mas, por favor, deixa eu te interromper. Como assim falar errado? Explica pra gente aí, que eu não Então, entendi. o último vídeo que ela fez, ela falou de um caso meu e de um caso de Aya, né? Uhum. Ela tinha falado com um representante do Egito, na ONU, lá na Suíça, e aí eu não sei o que foi falado, tá? Porque não me mandam pauta, não me mandam nada por e-mail. Não sei o que ela falou. Só que aí ela grava um vídeo e fala assim, que pede para que as crianças sejam ouvidas. Ou seja, uma adolescente que já, no caso de Aya, já gritou o mundo inteiro que não quer ficar com o genitor, e no meu caso, uma criança de 6 anos e meio para ser ouvida, que foi sequestrada há 2 anos e 9 meses. Aí meus advogados do Egito falou, Karen, não se preocupa, porque não existe isso aqui de criança ser ouvida em tribunal. Imagina, nós estamos falando de um sequestro. Não tem como a criança ser ouvida, não tem cabimento isso, entendeu? E ela me faz um vídeo desse que eu falo, meu Deus do céu, não sei se ela me prejudica, entende? Aí, quando eu vou falar com a Damares me vem e fala que existem limites institucionais, né? Que eu também não entendo. Fiquei sabendo pelo gabinete dela que ninguém nem queria pegar o meu caso, né? E aí eu fico assim, ninguém para no Itamaraty, por exemplo, a deputada Érica Hilton fez um ofício muito bom. O Itamaraty manda a resposta que eles querem, fala que a embaixada faz tudo por mim, mentira. E aí fica tudo assim, ninguém bota cara para lutar pelo meu filho. Entendeu? O que Mas o fala, está falado. E Ministério da Justiça, então, ó, em se comunicar aqui, porque o Egito também faz parte da Interpol. sim, Ele faz só não é signatário do Tratado de Haia. mas faz parte da Interpol. Nós temos um genitor na linha vermelha que é egípcio brasileiro. Ele tirou a cidadania brasileira dele. Então, nós temos um foragido brasileiro dentro do Egito também. Não é só meu filho desaparecido. Então, ninguém dá conta. Aí o tempo vai passando, vai passando, vai passando. E quem está sem o filho sou eu. Quem está sem a mãe é o Ada. Vamos lá. Nós temos a situação de Haia, que é um tratado internacional, e esse tratado internacional, o Egito não é signatário. Por favor, o áudio está vazando aí muito ou não? Não, tá tudo bem aqui, tá Tudo tranquilo. bem? Então tá. O que acontece? No Tratado de Haia, inclusive nós tivemos uma entrevista com a Raquel Cantarelli, que é uma situação também sui generis, só que a situação é de nacionais irlandeses. Então, a situação da mãe, ou melhor, o processo dela é um processo diferente do seu. Se o Egito fosse signatário de Haia, seu filho seria pego pela polícia militar aí, ou aquilo que equivale à polícia militar, ou qualquer uma delas, retiraria, ou a polícia federal, no caso, ou aquilo que equivale aí no Egito, retiraria seu filho, no caso, e mandaria ele para a embaixada e imediatamente ele seria repatriado ao Brasil. Nessa situação, o que a gente precisa ter são relações internacionais de peso, né? E isso nós temos, inclusive, há pouco tempo agora, poucos dias agora, a relatora da Política Nacional de Proteção Institucional à Criança e Adolescente, a deputada federal Cristo Nieto, do PL aqui do Rio de Janeiro, ela está à frente dessa Política Nacional de Proteção Institucional à Criança e Adolescente. Então, vamos pedir também a Cristo Nieto, deputada federal pelo PL do Rio de Janeiro, que intervenha nessa situação também. Está aí o Instagram dela, vamos marcar a Cristo Nieto, para que ela tome pé dessa situação e possa intervir junto a outros deputados. A gente tem deputados amigos, a deputada Silvia Nampi, que também deu entrevista para o nosso canal, uma mulher também muito
muito aguerrida em cima da violência contra criança e adolescente. Outros amigos nossos, o professor Carlos André lá de Natal, Leniel Borel, que faz parte do canal BastaCast também, para que amplifiquem essa voz, que amplifiquem esse absurdo de um nacional brasileiro sequestrado no Egito e ninguém faz nada. E se a gente tivesse mal posicionado no Brasil, a gente não está bem posicionado. O secretário-geral da Polícia Internacional, que é a Interpol, nosso, entendeu? Ele joga no nosso time brasileiro, tá lá. Caramba, um delegado de Polícia Federal, conhece bem do caso. Nós temos um Ministério de Direitos Humanos e Cidadania. Cadê a cidadania? Presidente Lula, cadê a cidadania, pô? Cadê a cidadania? A senhora Macaé Evaristo, com todo respeito à senhora, a senhora tem que se colocar na envergadura do cargo que ocupa. A senhora tem que ir ao Itamaraty. Se a senhora não sabe, é pertinho. É pertinho da senhora aí. A senhora está no esplanado dos ministérios, é pertinho o Itamaraty. É só chegar lá e falar: sou Mauro Vieira, sou embaixador, tudo bem? Eu sou ministro de Estado. São 40 no Brasil, 40 ministros. Ela vai lá, atravessa a rua, vai lá conversar com ele, toma um café regado a muita coisa boa e rica, e vamos lá conversar, vamos trazer o Adam de novo, o que a gente pode fazer? Vamos conversar com algum representante do governo egípcio. O que o Brasil quer fazer em relações internacionais? É ficar do lado do Hamas? É apoiar chacina? É apoiar terrorista? É apoiar a Irã? Não, nós temos que ir contra os Estados Unidos. E contra os Estados Unidos? Tem que ser contra absolutamente nada, tem que ser a favor dos nacionais. Eu falo, Karen, muito, que o CEP do Brasil é péssimo. Nosso CEP é péssimo. A gente é um lugar esquecido do mundo. Aonde o presidente quer se colocar como o novo Mandela da vida, como uma pessoa que vai colocar a mão e vai dirimir todos os conflitos que existem no Brasil, ou no mundo, isso é inverdade. Vende-se uma narrativa que o Brasil é um player geopolítico muito importante. Nossa importância para o mundo é muito pequena. A gente é um sítio. É um sítio do mundo. É um sítio. É um sítio onde é que o pessoal vem ver cobra, vem ver papagaio, vem ver essas coisas, e vem aqui comprar soja, comprar milho, que a gente está precisando. De resto, o Brasil é um player fora do mercado, fora da geopolítica. Se perguntar às pessoas que estão aí no Egito, me fale 5 cidades do Brasil, não vai saber. Ele pode até saber, não vai saber. O que souber vai falar Copacabana. Copacabana é uma cidade do Brasil muito bonita. Entendeu? Então, foi falar Brasil com ele, é Ronaldinho, é a única coisa que sabe. Então, ou melhor, o Brasil é muito mal representado no mundo. E com essas estruturas espetaculares que a gente tem, de embaixadores muito bem pagos, de estruturas muito bem pagas, de palácios, de jantares. E o que se resolve nesses jantares? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Porque a gente vê da política que está sendo feita nesse governo, que está aí desde 2003, com um interregno de 4 anos, onde 2 anos teve pandemia. Nesse interregno, a política internacional que o Brasil fez, ela é extremamente desastrosa. Extremamente desastrosa. Então, aonde o Brasil deveria sim ter uma representação mundial para vender os nossos produtos e angariar gente para vir para o Brasil, para trabalhar, para desenvolver o Brasil, não. A gente esquece os nossos cidadãos brasileiros. A gente esquece os nossos nacionais. Caso de Juliana Marins, que está morta, ela acabou. E o Brasil simplesmente lavou as mãos dela para ela. Vamos pegar um avião da Força Aérea Brasileira para trazer a Juliana Marins de volta ao Brasil, o corpo dela, para que ela seja sepultada no Brasil? Não, não vamos mandar um avião de Força Aérea. Mas para buscar uma companheira do Lula, de desfalque da Odebrecht, aonde o marido, o cunhado e outros ex-presidentes do Peru, presos, um deles suicidou na cadeia. O resto é tudo preso. Ela condenada, levaram um avião de Força Aérea Brasileira, a minha Força Aérea Brasileira. Eu sou ex-oficial da Força Aérea Brasileira, a minha Força Aérea Brasileira. Mandaram um avião para buscar
uma condenada por desvio de dinheiro público no Peru. E não foram mandar para a Indonésia para buscar o corpo de uma brasileira. Ok, mandar um avião é muito caro, a hora voada é extremamente cara. Ok, pague, então, embaixada, com o seu orçamento, o traslado do corpo e as passagens da família para acompanhar essa viagem mais dolorosa da vida. E não ser deixada ao léu, como foi. No seu caso, Adam está vivo. Adam está vivo. E a gente precisa fazer com que ele retorne à pátria dele. Enquanto isso, não. Ele é uma criança. Ele não decide ficar no Egito ou ficar em outro lugar. Se ele é um nacional brasileiro, ele tem que voltar para o Brasil. E é isso que a gente vai brigar e pedir a todos os amigos que marquem seus amigos, compartilhem, curtam, comentem, coloquem sua opinião, fala que eu estou errado. Fala que eu estou errado. Compartilhem bastante, marquem todos os seus deputados federais, senadores, governador, todo mundo que você conhece que tem poder. Delegado de Polícia Federal, o doutor Valdeci Urquiza, todo mundo, marca todo mundo. Você votou num político? O político, Karen, o que o político é? O político é como um advogado. Quando você foi estar com a sua advogada ou seu advogado, você foi lá e assinou um instrumento de mandato. É uma procuração. O que é isso? Eu quero que alguém faça por mim aquilo que eu não posso fazer. Então, o advogado vai estar falando em seu nome para que o processo ande. O que um político é? É alguém que recebe um instrumento de mandato com tempo determinado para fazer aquilo que você quer que faça. Então, se esse político não faz aquilo que você faz, revogue a sua procuração. Como é que faz isso? Na próxima eleição não vota nele. Então, você tem o direito de cobrar os políticos a que façam aquilo que você quer que façam. Se assim não for, não serve de nada. Como é que vai abandonar um brasileiro? Ah, mas ele é só uma criança. Caramba! Caramba! Se fosse filho de político, com certeza já estava repatriado. Então, mas só que, Karen, não é porque você foi tentar a tua vida fora do país, e você foi porque no Brasil acho que não estava tão bom assim, como sai nas propagandas de televisão. Eu fui mandado embora, ele tinha sido mandado embora. É doloroso você ir no mercado para comprar 1 litro de leite e o seu filho querer um pacote de bolacha e você não ter dinheiro para comprar. Eu cheguei nesse ponto. Entendeu? Mas o Brasil tá... para poder ir, para poder trabalhar, mandei dinheiro, toda semana mandava dinheiro, sabe? Ele sabia o dia que eu ia voltar. Eu fiz tudo com uma mãe. Eu via meu filho todos os dias pela câmera, ele falava, mamãe, volta já, mamãe, volta já. Sabe? Isso, Adam, no Brasil, e você aonde? Em Londres, na Inglaterra, fazendo faxina, cleaner. Desculpa a pergunta, quanto é que você ganhava para fazer uma faxina em Londres? Olha, por dia dava para tirar em torno de 120 libras. 120 libras. A libras é um pouquinho mais cara Ela do que o euro. 7,50. 7,50. 7,50. Dava R$1.000 por dia. Então, ganhava R$1.000 por dia. Quase. Então, quase R$1.000 por dia. Então, vamos dizer que você trabalhasse aí 20 dias ou 22 dias por mês, você tiraria R$22.000, R$20.000, vamos arredondar, R$20.000 por mês. É um salário hoje que um delegado de polícia não ganha. Um delegado de polícia não ganha. Então, caramba, olha só. Eu trabalhava domingo, chegou um tempo assim que eu nem tirava folga, era só fazer dinheiro, porque muita mulher faz isso, não é uma coisa minha, é muita mulher que deixa o filho com a mãe, ou deixa com o marido e vai primeiro, e faz um dinheiro, e faz mesmo, porque faxina dá dinheiro. Faxina dá dinheiro, e ela é uma faxina completamente assim diferente, né? As pessoas falam, por que você não arruma faxina no Brasil? Poxa, a faxina no Brasil é o dia inteiro para R$200, R$200 eu fazia em 1h30. Você entende a diferença, né? Eu fui muito julgada, mas né, eu jamais imaginei que eu ia tomar uma punhalada dessa nas costas. Jamais imaginei. Quando você juntou um dinheiro e falou que ia voltar para o Brasil, aí ele vai lá, pega o teu filho
e foge com ele. E foi. Quebrou toda a minha casa, deixou dívidas com o condomínio todo, entendeu? E foi embora. Conseguiu a cidadania brasileira, tirou até CNH. E como que você tira uma cidadania brasileira com uma Maria da Penha? Queria entender também. Então, mas a Lei Maria da Penha, a gente tem uma crítica muito séria à Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela é concedida de uma maneira muito estranha. A gente tem, inclusive, uma entrevista com o Alexandre Paiva. Vou pedir, inclusive, ao Alexandre Paiva que também compartilhe a tua história. E o Alexandre Paiva é um crítico da Lei Maria da Penha. Ele está sem nenhum processo transitado em julgado contra ele, só por alegação da mãe das filhas dele ser um cara muito violento, mas ele não tem condenação de agressão, boletim de ocorrência, não tem nada. Ela falou, esse cara é agressivo. É porque o cara tem uma barba grande, é igual eu tenho quase 1,90 m, tenho 90 quilos, falo alto, né? Minha voz é grave, alta, expansiva, a pessoa fala, nossa, ele é agressivo. Isso não, sou gente boa. Mas alguém pode chegar e falar assim, esse cara vai me bater, então eu vou lá e vou pedir uma protetiva de Maria da Penha contra ele. Vai acontecer. E agora, ele com a Maria da Penha nele, ou melhor, sendo julgado pela Lei Maria da Penha, ele consegue, então, cidadania brasileira, consegue um documento expedido pelo Brasil. Caramba, cara, na boa, bicho. Eu fico muito indignado. E a criação desse canal, do Entendi Direito primeiro, o precursor e depois do BastaCast, foi pela quantidade de gente. Cara, você não sabe a quantidade de gente que me marcou. O seu perfil, os teus vídeos. Eu falei, caramba, vou tentar contactar com você. E eu tentei contactar algumas vezes pelo Pix, pelo número do Pix, que é um número do telefone de São Paulo, um telefone DDD 19. Mas não é o meu pessoal. E eu não conseguia contato, aí chegou e eu consegui contato com você, graças a Deus, e para a gente se dispor a contar teu caso, cara. E é um grito de socorro, é um grito de pedido de ajuda. E quem que a gente precisa de ajuda? A gente precisa de ajuda das autoridades. A gente não pode fazer, a gente não consegue fazer mais do que isso, cara. A gente está limitado a pedir a quem tem poder que o faça. Então, a Embaixada Brasileira, as nossas relações diplomáticas, caramba, velho, entra em contato com o pessoal do Egito, será que não consegue fazer qualquer coisa? Assim, o que eu vejo é que o Brasil não quer se indispor. É isso que eu vejo. Então, esses limites institucionais aí que a senadora Damares me deixou falando sozinha, eu não entendi o que são esses limites institucionais se um país faz parte da Interpol e o outro também, né? E não se comunica. Tudo para no Itamaraty, no meu caso. Eu sou uma mãe de Sharia, né? A Sharia é quando entra o Islã dentro do tributário, né? A religião islâmica dentro do tributário. Então, assim, não existe só eu, de mãe, que não faz parte da de AIA, né? São as mães de Sharia. Não existe só eu. Existem o equivalente a mães de AIA. Só que só eu grito. Por quê? Porque tem medo. E tem um monte de mãe com criança presa dentro do Líbano. Tem um monte de mãe com criança presa dentro da Síria. Sim. Então, assim, nós somos as mães de Sharia. E aí elas fazem uma audiência pública falando sobre violência doméstica e sobre convenção de Haia e deixam inúmeras mães de Sharia de lado. Isso é completamente assim, eu fiquei extremamente chateada. Deixaram meu filho de lado. 2, eu também sofri violência doméstica, violência patrimonial, violência todos os níveis de violência. E eu também fui deixada de lado. Então é difícil a gente conseguir falar de certas coisas. Como você mesmo falou, existe o Luiz, que é um pai de Haia. Ninguém dá voz para ele. Por quê? Porque é um rapaz simples. Está 4 anos lutando para ser pai da filha dele. Porque a mulher pegou e foi pelo Caicai para os Estados Unidos. Ninguém dá voz para ele. Ninguém dá. E ele já foi em inúmeros canais. Não tem ajuda.
Eu fico indignada com certas situações de pessoas mais assim. É nítido que o governo dá prioridade para algumas mães e não dá para outras. Isso, para mim, ficou muito nítido mesmo. E enquanto isso, o caso do Adam, que está aqui no Egito, um país muçulmano, ninguém quer. Ai, deixa lá, sabe? É assim que eu me sinto. Deixa lá. Não é o filho deles, não é o neto deles, não é os sobrinhos. Então, eu é que me lasque aqui, entendeu? Tenho as pessoas que me ajudam, minha rede social que me ajuda financeiramente, senão não tinha nem o que comer, porque a minha residência é só para ficar aqui por causa do processo, né? Difícil, tudo nesse país aqui é complicado, é difícil, tem assédio, você sai na rua, é completamente diferente do Brasil. Explica, Calvoso, bota, por favor, o arroba dela, por favor, para o pessoal seguir, poder ajudar ela. É arroba Karen, _. Não, é mãe, _do, _Adam. É, arroba mãe, _do, Adam, Isso. com M. Karen, explica um pouquinho sobre, não as mães de Aya, mas as mães de Sharia. Explica um pouquinho sobre isso e depois eu gostaria que você falasse também como é uma mulher viver num país muçulmano. Primeiro Sharia, por favor. A Sharia, eu, por exemplo, me converti ao Islã, né? Porque aqui para eles é muito importante que a mãe seja muçulmana, né? E isso, meu filho vai vir com esses ensinamentos e eu vou continuar com esses ensinamentos. Para mim, eu fui casada com um muçulmano, eu sei muito bem de todos os costumes, né? E isso para eles é muito importante mesmo. Não é um país laico. A criança, quando nasce filho de muçulmano, muçulmano é. Então, assim, as outras mães, eu tenho contato com muitas mães. Quando eu fui no Itamaraty ano passado, eu não tinha noção do número, mas eu tinha contato com muitas mães de Sharia, né? Como 2 mães que moram em Brasília e estão com as crianças no Líbano, tem a Sara, que está com as crianças na Síria, né? Tem a Carol também no Líbano. Então, assim, eles são sequestros. Agora eu converso até com uma italiana que está com um problemaço aqui, pedindo repatriação, e o governo italiano está quase conseguindo a repatriação dela e da filha, porque o cara ameaça ela de morte, ela está escondida aqui dentro, né? Então tem caso de espanhola. Aqui, o meu advogado, ele é especialista nisso. Ele fala que, infelizmente, acontece muito disso, de sequestrar, né? Não só aqui no Egito, mas em outros países também. Então, assim, a gente não tem voz. Eu acho que o Brasil não sabe nem o que é Sharia. Com certeza não. Não sabe. Então, não sabe lidar, então vai deixando as mães aí de lado. Nem né? Aya também. Nem Aya também não tem conhecimento. Porque deixa a gente de lado, não tem acordo, então não tem o que falar se o Egito não tem acordo com o Brasil, o Líbano não tem acordo com o Brasil. Então, assim, o que sobra para a gente? Ter que ir até o país muçulmano, né, islâmico, e lutar pela criança pela guarda, porque aqui, por exemplo, aqui a Sharia do Egito, a criança é da mãe até os 15 anos. Porque está no Alcorão que a mãe tem um valor 3 vezes maior que o pai. Então, o que eu faço? Eu tenho que pagar o advogado daqui, $4.000, para ele lutar por mim, entendeu? Para eu conseguir a custódia do Adam aqui no Egito. Sendo que o Adam foi tirado de outro país à força. Sim. Né? O caso do Adam na ONU é sequestro internacional seguido de tráfico humano. Ele foi tirado à força. Então, assim, tem coisas que eu falo, meu Deus, eu estou vivendo uma coisa que não tem sentido. Eu estou há 1 ano aqui, eu não tive contato com meu filho. Eu tenho que esperar uma decisão final dos juízes. Eu estou na 2ª instância, a primeira instância eu perdi. Perdeu. A primeira instância eu perdi, agora eu estou na 2ª instância. E o embaixador foi comigo na 2ª instância, né? Eu tive uma queda de pressão, uma crise de ansiedade, porque ia demorar 3 meses para sair essa decisão. E eu entendo já o árabe muito bem, e eu entendi o que o juiz falou. Passei mal, tive que me escorar na parede. Egípcios colocaram uma cadeira, me trouxeram, porque o pessoal daqui é muito acolhedor, né? Eu estava dentro do tribunal. O embaixador chegou no meu ouvido e falou: levanta daí, para de encenação.
Um embaixador do Brasil no Egito? Seu Paulino Franco, falo mesmo. Seu Paulino, que isso, seu Paulino? Que falta de empatia, de respeito e educação. Nem parece que você é brasileiro. Aqui nós respeitamos muito as mulheres, respeitamos muito cidadãos brasileiros. O senhor deve ganhar 260 mil, realmente, o senhor não deve ter muita empatia com absolutamente ninguém. Falta de respeito, seu Paulino. Que isso? Falta de vergonha. E ele falou perto dos meus advogados não entendem português, né? Então ele falou em português, mas o menino que estava do meu lado, o tradutor, ele escutou e também ficou bem chateado, né? Qualquer um teria que... Caramba, cara. Eu acho que... Eu acho que eu já passei por tantas, que se eu ficar aqui falando tudo que eu já passei em 2 anos e 9 meses, você vai ficar assim, de queixo caído, e nós vamos passar o dia inteiro aqui, porque é um desrespeito com a vítima, sabe? Porque eu sou a vítima do sistema e meu filho também. Sim, a maior vítima. A maior vítima é... Gente, eu não preciso ensinar. Foi a única vez que eu consegui falar com o juiz, foi na última audiência. Você imagina a tensão. Viver num país muçulmano, eu fui julgada só por homens. Sendo que dentro do tratado, eu teria que ter sido julgado por pelo menos uma mulher. Só que não tem, o meu advogado falou, não tem juiz a mulher que julga a família. É assim, eu só fui julgada por homens. Mas é um país diferente, cara. Mas é um país diferente, é um país muçulmano. Eu luto sozinha. Um país muçulmano. Quando eu provar minha residência, eu pedi auxílio para a embaixada e o embaixador queria me mandar a secretária dela, que é egípcia, que tem muita experiência. Eu falei, mas não adianta, mulher. Mulher aqui não tem valor para nada. Eu fui com um funcionário do meu advogado, eu neguei, eu falei, eu não quero ela, eu gostaria que fosse um homem, um dos tradutores que me ajuda, alguém, mas um homem, porque eu me sinto mais segura com um homem. E aí eu fui com um funcionário, tive que pagar, obviamente, mas fui com um funcionário do escritório de advocacia do meu advogado, porque não dá, mulher aqui não tem vez para nada, você não vê mulher aqui fazendo, sabe? E aí ele quis me mandar uma mulher, eu falei, não, mulher eu não quero, eu tenho esse direito. E aí saiu na nota que eu neguei, um serviço que a embaixada estava querendo me dar. Pagar a minha residência não ia pagar, que é $150 a cada 6 meses. Não ia pagar. Mas ia me mandar um funcionário, uma senhora. É surreal. Não, é surreal a gente entender. Brasil, a gente está passando por uma crise institucional, uma crise de identidade muito grande, onde as pessoas acham que seus direitos são tolhidos porque você olhou errado uma pessoa. As mulheres querendo empoderamento e aquilo que... Meu Deus, mas contraditar uma mulher hoje é um crime absurdo no Brasil. Você não pode contraditar ninguém. Você não pode discutir com ninguém. Discutir posicionamentos. Meu posicionamento é contrário a você. Não, você está me agredindo psicologicamente, eu vou entrar com a Lei Maria da Penha contra você. Caramba, uma Lei Maria da Penha no Egito, eu queria rir não, é inadmissível, é impensável, não existe. A mulher não tem direito, a mulher é coisa. No país muçulmano, a mulher é coisa. Ele é um objeto. É um objeto para parir e para tomar e para limpar a casa. É para isso que serve a mulher. É para isso que serve a mulher na visão muçulmana. Respeito à religião. No Brasil, não. No Brasil, nós temos um centro de Umbanda, do lado de um centro de Candomblé, em frente a uma igreja evangélica, e na pracinha, a igreja católica. E todo mundo conversa com todo mundo. O evangélico está ali, eu não acredito no seu santo, ali não está legal. Mas não tem problema, convivem. E aqui, a cada esquina se abre uma igreja evangélica nova, com um nome novo, com uma nova denominação, com cântico, lindo, maravilhoso. Vai abrir no Egito. Vai abrir na Síria. Uma igreja dessa, os caras vão botar fogo e te matar, porra. Porque assim é
a leitura que se fazem. Hoje o Brasil muito tá ouvindo se falar do Irã, porque ninguém sabia onde é que era o Irã. Então agora, por conta da situação do Israel e Irã, é um absurdo estarem atacando o Irã. Não, mas entender o que é um regime teocrático, o que é um regime aonde todas as leis são tiradas em cima de um livro religioso, aonde uma pessoa que é a pessoa mais poderosa do país, que é o chefe supremo das Forças Armadas, chefe supremo do governo, chefe supremo do Estado, esse cara, ele é colocado como uma pessoa advinda do etéreo, um sobre-humano, uma pessoa divina, uma divindade, e essa divindade é que rege aquele país. E ele manda do jeito que ele quer. Não, mas então, aqui o presidente aqui está, acho que quase 20 anos já, mais de 20 anos. Desde 2009, eu acho. Está aí há 16 anos, desde 2009. Desde a época da Primavera Árabe. Desde a época da Primavera Árabe foi em 2009, 2010. É foto desse presidente pelo país inteiro. O pessoal gosta muito dele aqui. Não é que gosta, são obrigados a gostar. A ditadura não é isso. A gente fala aqui que a gente vive uma ditadura, mas na minha televisão, se eu ligar aqui, eu tenho 250 canais. Eu tenho canais que falam pró-governo e contra o governo. Aí não, aí só existe um canal. É um canal estatal que só fala bem do governo. Então a notícia que você tem é que tudo tá lindo, maravilhoso. É igual as propagandas pagas pelo Estado brasileiro nas televisões que a gente assiste, onde mostra um país que eu gostaria de viver no país daquela propaganda. Aonde as mulheres são respeitadas, os negros são respeitados, as crianças são respeitadas, a escola é linda, maravilhosa, todo mundo de uniformezinho branco impecável, sentado numa cadeirinha bonitinha, numa carteirinha bonitinha, onde é que tem a escola? Caramba! Isso não existe, pô. Que país é esse? O Brasil não é esse. O Brasil é esse, sim, que abandonou Juliana Marins, o seu corpo, na Indonésia, está abandonando Adam, como outras crianças que estão lutando, as mães lutando desesperadamente, para ter o convívio com seus filhos. Caramba! Será que alguém vai pedir para você abandonar seu filho? Para mim, abandonar meu filho, jamais. Não é opção. Eu não vou deixar de lutar nunca. Né? Eu tenho os meus direitos de mãe, mas você ser abandonado pelo seu país, aí me entristece demais, sabe? Porque, olha, eu fiz de tudo. Eu já fui para Brasília, eu já falei com tanta gente. Eu peço ajuda diariamente na rede social e, sabe, eu vejo que ninguém pega o caso por medo, acho, sei lá, não sei o que tanto tem medo desse país aqui, porque quando precisou o Lula vir aqui tirar fotinho na pirâmide junto com a esbanja, tiraram. E já sabia do meu caso, sabe? Então, assim, é descaso com o meu caso. Meu caso já está na mão, já sabem de tudo. Então, assim, é um descaso mesmo, descaso muito, muito, muito grande com o que acontece com o meu filho e comigo. Eu lamento muito ele ter ido aí, entendeu? Para que ele foi no Egito? Para conhecer as pirâmides mesmo. Não, para mostrar a sua esposa como são as pirâmides pagas com dinheiro público brasileiro, né, em comitivas enormes, cheia de gente, cheia de dinheiro, cheia de hotéis caros e passeios caros, em restaurantes caros, e hotéis caros, em roupas caras. E o país, essa desgraça que a gente está vendo. E a desgraça maior é o descaso com os nacionais brasileiros, aqueles que estão pedindo por socorro fora do país. Não há justificativa nenhuma, Karen. Não há justificativa nenhuma. A justificativa, quando você fala que muitos deixaram para lá, eu vou falar uma palavra que ela é muito impactante, mas ela é muito explicativa desde que venhamos a traduzir essa palavra. É por pura ignorância. E a ignorância é o simples fato de ignorar aquilo que é certo. A ignorância é isso. A ignorância, eu não sei, então eu sou ignorante. Então, quando não pegam o caso para si e para tentar resolver, é por pura ignorância. É por puro não sei fazer. Se não sabe fazer,
Vamos lá papirar, vamos pegar os nossos tratados internacionais que temos. Tem uma pastinha lá no nosso Palácio do Itamaraty, tem lá uma pastinha lá do Egito. O que nós fizemos já com o Egito? O que nós tratamos no Egito? Ah, nós tratamos com o Egito. Quais são os tratados que temos com o Egito? Quais são as resoluções que nós internamos no Brasil, ou melhor, leis que fizemos com acordo com o Egito e que internamos na nossa legislação? Quais são elas? Não temos nenhuma? E o que a gente quer com o Egito? Por que um representante maior do chefe de Estado e chefe de governo e chefe supremo das Forças Armadas foi fazer no Egito? O que ele foi fazer aí? Foi vender carne da JBS? Foi tentar mais contratos da Odebrecht para reconstruir alguma coisa aí no Egito? Com dinheiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil, que hoje quem está lá é o Aloysio Mercadante? Ah, irmão, você está politizando a coisa. Desculpa, cara, perdão, não te ouvi. O Egito é o segundo país que mais compra do Brasil. O nosso frango aqui é brasileiro. Sim. Inclusive, teve uma época que sobrou muito frango da Sadia na época. Ele estava lá com inscrições árabes. Mas, caramba, só serve para vender frango? Só serve para vender frango? É isso que é a relação Brasil-Egito? É para vender frango? Caramba, velho. Nem sei mais, sabe? Quando eu paro sempre ali, Ministério da Justiça, Ministério do Itamaraty, lá com Mauro Freire, eu falo, não sei o que acontece, é um governo muito velho, não sei, eles não procuram saber, marca a reunião, tá todo mundo no celular, sabe? Então... Mas o presidente não está no celular não, porque ele não tem smartphone, porque ele acha um absurdo, porque ele não sabe mexer, no smartphone, ele não sabe como uma pessoa sai andando e digitando. É porque, presidente, no telefone celular dá para fazer tudo. Dá para fazer reunião, dá para assinar documento, dá para você estudar. Eu sou um estudante de direito. Eu sou formado, pós-graduado, tenho mestrado, sou professor, eu sou um estudante de direito. Eu não paro de fazer estudos, leituras, e não paro de estudar. Por quê? Porque quanto mais conhecimento, mais a gente vai estar balizado para a gente poder tratar da situação. Então, se pessoas que são assessores que trabalham no Ministério das Relações Exteriores, que não têm capacidade de fazê-lo, demita-o e coloque outro em seu lugar, com mais capacidade técnica. No Brasil, com uma mentalidade de 1978 que tinha Lula quando começou a sua intentada pelo poder, ele tinha a visão marxista. E a visão marxista, o que é? A culpa é do outro. Essa visão marxista dele nunca acabou. A culpa não é minha. A culpa é do governo egípcio. A culpa não é da justiça brasileira. É da justiça egípcia. Então, presidente, nós temos um ministério que é chamado de Ministério das Relações Exteriores. É que trata do direito internacional. Não é para o senhor ter os 5 minutos na ONU para poder falar besteira. A ONU hoje não vale nada. Hoje a ONU não vale absolutamente nada. É um bando de velho tomando café e discutindo absolutamente nada. Por quê? Porque a geopolítica hoje ela é completamente diferente. As relações internacionais hoje são feitas completamente diferentes. O direito internacional ele migrou para uma situação de geopolítica econômica, aonde você tem que entender e se alinhar a parceiros que possam ser como você e transacionar como você. Quando existe uma discrepância muito grande, não se pode alinhar com absolutamente ninguém. Aí vamos falar de um regime que seja completamente díspare ou diametralmente contra uma democracia, se for colocar e pesar numa balança, a China. A China é comunista. Ela é comunista? É. Para algumas coisas, sim. Mas para outras, ela é desenvolvimentista, ela é investidora em infraestrutura do seu país, ela incentiva e faz com que ela tenha o maior parque industrial hoje no mundo. Ela é o maior parque industrial de manufatura. Melhor, é uma potência econômica. Mas é um capitalismo. Pelo ar, né, aqui em Gaza.
que eu estou aqui do lado, conseguiu. Melhor, caramba, cara. Então, o que o Brasil está fazendo com as suas relações exteriores? Ministro Mauro Vieira, o que Vossa Excelência tem feito em casos como esse, com casos semelhantes ao do Adam, ao da Karen? Por quê? Quando ele completar 15 anos, acabou. Aí, a lei muçulmana, ela vai dar direito ao pai do Adam. Agora, vamos esperar esse tempo todo? Ou vamos jogar para o próximo governo a responsabilidade dele? Senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, os senhores são doutos de todas as leis, os mais poderosos e mais inteligentes e cultos de toda a nação, as 11 cabeças mais pensantes, aquele que é o mais, excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, dê um parecer sobre isso, chame responsabilidade ao senhor, legisle sobre isso. Vossa Excelência, o homem mais poderoso do Brasil hoje, o cara que manda no Brasil, Alexandre de Moraes, Vossa Excelência, encaminhe um ofício, mande alguma coisa. Você já mandou prender o Elon Musk. Pô, traz o menino de volta, Alexandre de Moraes. Traz ele. Vamos ver se é fera mesmo. E o senhor é o cara macho, e mais macho do que o senhor eu nunca vi. Nunca vi sujeito com mais sangue nos olhos do que o Alexandre de Moraes. Ele peita todo mundo e qualquer um. Peita agora o Egito. Peita o presidente do Egito. Peita a corte do Egito. Fala que no Egito não tem gente inteligente igual o senhor. Manda trazer esse menino de volta. Chama a responsabilidade o embaixador do Brasil no Egito. Chama ele a responsabilidade. Fala com ele que ele tem que agir. O senhor que nem manda em todo mundo, manda no secretário-geral da Interpol, um brasileiro. Só precisa falar inglês, não. Ele fala português. Pega o seu telefone, liga para ele. O senhor não é o homem mais poderoso do mundo? Traz esse menino de volta. Manda esse cara ir lá. Olha só, você está aí pertinho aí. Israel, que os brasileiros metem o pau, alguns brasileiros, né, os pouco informados, os ignorantes, aqueles que ignoram as informações, fizeram ações pontuais e cirúrgicas. Mataram todos os cientistas e chefes das forças militares do Irã. Os caras estavam em casa, uma bomba matou eles. Ninguém viu, só viu, upa, morri. Fizeram incursões em territórios extraterritoriais israelenses, sequestraram e mataram aqueles que seriam contra o sistema. Ou melhor, existe possibilidade com inteligência de se fazer o resgate dessa criança que hoje ele encontra-se em situação de crime. O sequestro é crime permanente. A qualquer momento que foi encontrado, igual o tráfico de droga, o cara continua sendo traficante. O sequestrador, ele continua sendo sequestrador. A criança continua sendo sequestrada. Em momento nenhum, ela vai deixar de ser sequestrada, a não ser quando ela for resgatada. Quem vai resgatá-la? O Chapolin Colorado? Não. A Interpol. A Interpol tem que fazer uma operação? Tem. Ah, mas é uma criança só no Egito. O que a gente vai arrumar contra o Egito? Com todo respeito, com PH. Foda-se. Vamos deixar mais uma Juliana Marins? Caramba! Eu clamo por justiça por conta disso. Isso é que para mim é justiça. Karen, eu comecei a estudar direito achando que estudando direito eu conseguiria mudar o mundo. Eu estudando direito, sabe o que eu vejo? Que existe uma quantidade de gente ignorante que tem medo de se posicionar, que tem medo de fazer uma coisa e ser chamado à responsabilidade. E isso é inerente ao cargo público, ao servidor público. Por quê? Caramba, se eu não fizer nada, passa 30 anos e eu me aposento integralmente. Se eu não fizer nada, vai dar 5 horas da tarde, eu pego o meu palitozinho e volto para casa, amanhã é outro dia.
eu vou ter outra coisa para fazer, outro relatório para escrever. Caramba! É assim mesmo. Você que é servidor público e tem algum carinho pelo seu filho. Eu tenho uma filha que a amo e tem um canal que fala sobre violência de criança e adolescente. Eu nunca dei um tapa na minha filha. Nunca dei um tapa na minha filha. Minha filha nunca foi agredida. Ah, Evandro, por que isso? Porque quando eu abri o canal Entende Direito, eu comecei a receber pessoas falando sobre violência contra criança e adolescente. Eu recebi Glória Pérez, uma mãe que perdeu uma menina linda, com um futuro lindo, morta, assassinada. Ana Carolina Oliveira, uma amiga querida. Ana Carolina, vou te marcar nesse vídeo aí para você poder nos ajudar contra essa voz. Ela que estava em Marajó, fazendo um trabalho excepcional, mesmo sendo vereadora em São Paulo hoje. Vou te marcar para você poder amplificar com a sua voz de luta. Ela perdeu a filha dela jogada do 6º andar de um prédio, ainda com vida pelo pai. Caramba! Isso comove. Sabe por que comove, cara? Sabe por que o caso de Ana Carolina Oliveira, que foi o caso da morte de Isabela Oliveira Nardoni, ele comoveu o país inteiro? Todo mundo se ficou muito compadecido com aquilo, porque o prédio aonde Isabela morreu parece com o meu prédio. A garagem que foi mostrada onde é que estava o carro parecia com o meu. A garagem parecia com a minha. Então é muito próximo. Quando a realidade nos é próxima, a empatia é uma coisa mais fácil de se falar. Agora, quando se fala de uma mãe lutando pelo seu filho, morando no Egito, a pessoa não sabe. Brasileiro, quase nenhum, sabe me falar 5 cidades egípcias. Quem souber me fala, 5 cidades egípcias. Se quiser falar. Não, você fala, que você mora aí. Eu também sei. O que tem no Egito? Pirâmide. O que tem no Egito? Faraó. É. Mais o quê? Nada. Finge, mais nada. A esfinge, mais nada. E até hoje não conseguiu se decifrar o que é a esfinge, que está ali há 20 mil anos. É. Falam que é 4 mil, 20 mil anos. 20 mil anos. É, antes de Cristo. Então, caramba. A gente tem que ter empatia. É olhar para Karen e entender nela uma mãe que luta só para poder botar o filho na cama. De falar com ele, menino, vai tomar banho. Menino, vai estudar. Menino, vem comer. Menino, leva o prato para a cozinha. Só isso, cara. Ela só quer isso. Ela não quer que o Lula dê medalha para ela. Ela não quer que a Damares dê medalha para ela. Nem que a Macaé Evaristo mande um diploma para ela, que vá na casa dela visitar ela. Nem que a Pilar Lacerda, secretária nacional de Direitos da Criança e Adolescente. Parabéns pelo cargo da senhora. Palmas, salve de palmas. Aliás, uma palma só, sem empolgação. Pelo cargo que a senhora ocupa. O que a senhora está fazendo aí, dona Pilar Lacerda? O que a senhora está fazendo aí? A secretária nacional dos Direitos da Criança. O que a senhora está fazendo? O que a senhora faz de efetivo? Qual é o seu dia? Qual é a sua agenda? O que a senhora faz durante... A senhora chega aí no ministério e ocupa aí, fazer reuniões para falar sobre o quê? Falar sobre escravatura? A escravatura no Brasil, minha senhora, acabou em 1888, no dia 13 de maio. Foi isso que acabou. E pessoas negras, pessoas pretas no Brasil não são escravizadas. Não são escravizadas. O Brasil tem cenários terríveis para trás, como todo o país tem. A Alemanha, com toda sua pujança econômica, militar. Pô, a Alemanha é um país fantástico. Há poucos anos atrás, fez o que fez e estarreceu o mundo. Estarreceu o mundo. Então, a gente tem que entender que vamos viver o momento de agora. Vamos ficar procurando bandido para trás, não. Vamos pegar os bandidos que estão agora fazendo e cometendo crime. Eu gostaria da intervenção do Ministério das Relações Exteriores, junto ao secretário-geral da Interpol, através da ministra dos Direitos Humanos, com o pedido da secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente,
que façam o pedido para que essa criança seja repatriada ao Brasil junto com sua mãe, para que ela passe os apertos aqui, para ver como é que aqui está ruim, para sair de um país muçulmano e poder processar a sua religião, que seja muçulmana, aqui no Brasil. Aqui também tem muçulmano. E vamos respeitar todo... Porque o Brasil é laico. Aí não é. Aqui é. Vamos deixar essa mãe ser mãe. Karen, eu te peço desculpas por, às vezes, me inflamar um pouco. Imagina. Eu sou meio assim mesmo, entendeu? Eu sou meio assim mesmo, eu sou meio complicado às vezes, eu fico muito indignado. E quero que você deixe a tua mensagem aí para todo mundo, faça os pedidos que quiserem fazer. Peço de novo para que curtam, compartilhem, marquem todas as pessoas que a gente colocou nesse vídeo, mais o seu deputado, mais o seu senador, mais o seu governador, mais um procurador de justiça que conheça, um desembargador, marque todo mundo que você puder. Mete o dedo aí no like, como o Calvoso está pedindo para a gente. Isso ajuda para que a gente possa ser entregue a mais pessoas que possam ver esse vídeo e, consequentemente, a gente fazer com que mais pessoas assistam esse vídeo. Tá contigo, cara. Evandro, muito obrigada por ter me dado voz, ter falado, né? Eu sou muito grata a quem me dá voz, a quem divulga, a todos os meus seguidores que compartilham, a pessoas que estão sempre comigo, como Luana Piovani, como Samara Felipe, como Dani Boccioni, né? Que nunca soltaram a minha mão e, sabe, estão ali comigo me dando força, fora as mensagens que eu recebo de carinho. Mas eu peço encarecidamente para o Ministério das Relações Exteriores, para o Ministério da Justiça, agirem, executarem. Todas as decisões foram favoráveis à volta do Adam. Eu tenho decisão de volta do Adam desde o dia 1º de dezembro de 2022. Era o outro governo ainda. Volta imediata. Está lá na minha decisão. É só isso que eu peço. É só isso que eu peço. Por favor, eu só quero ser mãe do meu próprio filho. É só isso. Vocês erraram comigo. O país errou comigo. Deixou uma criança passar sem autorização. Eu já escutei de mãe que já conseguiu passar pela ponte da amizade sem autorização. Foi e voltou. A ponte da amizade também precisa ser olhada. A gente não sabe o número de crianças que podem sair por ali. A gente não tem noção do que está acontecendo. Não adianta só olhar para cima, tem que olhar para baixo também. A minha luta é essa. É a minha luta e de outras mães de Sharia que hoje não estão sendo ouvidas. Simplesmente foram ignoradas por um país que não sabe o que é Sharia. Não sabe o que é Sharia, então deixa as mães lá. Gente, o meu filho tem 6 anos e meio, eu não sei o número que ele calça, eu não sei onde ele está, eu não sei o desenho que ele gosta. Eu só quero ser mãe do meu filho. É só isso que eu quero, gente. Só isso, a minha luta é saber. Saber do meu filho, estar com o meu filho, poder ser mãe do meu filho. Só isso. Meu Deus. Karen. Eu tô tão chateada de ter sido deixada de lado, sabe? Que às vezes desmotiva, porque eu tenho muitas mães que me procuram também pedindo ajuda, sabe? Muitas mães que não sabem nem por onde começar dentro de um processo. Mas eu chego, o meu processo fica parado. Eu falo, meu Deus, como é que eu vou dar luz para uma pessoa se eu não consigo nem resolver o meu problema? A gente vai ajudar todas elas que puder. A gente vai... O canal está aberto aí, o BastaCast, Entendi Direito, para a gente poder dar voz. E só para reforçar uma coisa que você colocou, que é muito importante, a nossa Polícia Federal, em controle de fronteira, eu posso falar, Evandro, você é Caxias, você é muito Caxias. Não sou Caxias, eu faço certo. Faço certo, que é certo. Eu fiz uma viagem com minha filha, alguns anos atrás, a gente foi a Foz do Iguaçu, foi Argentina e Paraguai,
Então, quando a gente foi atravessar a Ponte da Amizade, eu pedi ao táxi que parasse, fui lá e carimbei o passaporte dela. O cara olhou, carimbar o passaporte, falei, minha filha tá saindo do país. Aí ele, mas... Eu falei, não, eu quero que carimbe o passaporte dela. Aí, fomos fazer as compras e tal, na volta eu parei o táxi, para aí. Cara, o que foi? Para aí. Cheguei lá, carimbar a entrada no país. O cara, mas... Minha filha saiu do país. Não, mas Mercosul, falei, não, senhor. É Brasil, aqui é outro país, é outra lei. Entendeu? Então, eu só quero carimbo o passaporte dela. Ou melhor, será que existe? Quantos brasileiros devem carimbar o passaporte por dia na saída do Paraguai? Eu acho que nos últimos anos, só eu e Antônia. Só eu e Antônia. Mais ninguém. Até o susto na hora que eu fui pedir para carimbar o passaporte da minha filha. Então, nosso controle de fronteira é uma porcaria, entendeu? Tá visto aí uma criança sequestrada. Então, se ele tivesse saído por Guarulhos ou pelo nosso Galeão ou por Confins e Belo Horizonte, aí sim teria um controle da Polícia Federal, porque está ali no ar-condicionado, bonitinho. Agora, pela Ponte da Amizade, onde passa arma, droga, cigarro, peça de carro, peça de moto, pedaço de gente. Caramba, ali não tem problema nenhum. Ou melhor, a ponte de amizade é amizade mesmo, porque um amigo aguenta qualquer coisa que um amigo faça, a piada de mau gosto, ou a passada de mão na bunda, mas isso é um escracho deixar um menino ser sequestrado. E tá aí. A mãe roubada, o filho sequestrado e ela tendo que passar por uma situação dessa de pedir ajuda a quem? Ao Ministério das Relações Exteriores, a ministra de Direitos Humanos e Cidadania, uma mulher. Ô, dona Macaé, a senhora é mãe? A senhora tem filho? Tem filho, né? Tem. Tá bom. Ô, dona Pilar, secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a senhora entende pra caramba do assunto. A senhora é mãe? A senhora tem filho? Se a senhora não tiver, a senhora tem mãe. A mãe da senhora devia gostar da senhora. Né? Caramba. Ô, ministro, Mauro Vieira, Vossa Excelência, não é mãe, né? Mas tem uma mãe. Mas tem. E deve ser casado com alguém, deve ter filho também. Então, porra, respeita aí essa mãe, respeita esse filho, respeita o nacional brasileiro, que precisa ser novamente colocado no Brasil. Obrigado, Karen. Obrigada mais uma vez, peço desculpas. Imagina, muito obrigada pelo espaço. Viu? Obrigada mesmo. Gente, muito obrigado mais uma vez por estar até aqui. No Basta, não Entende Direito, nessa conjugação dos dois canais. Muito obrigado. Mais uma vez, curtam, compartilhem. Sigam lá, @mãe_do_Adam, com M no final, a Karen Aranha, que pede ajuda. Inclusive lá no perfil dela tem um número de Pix para que você possa ajudar a que ela se sustente os custos que tem, que não são baratos. Uma folha de tradução juramentada é extremamente cara, para que o documento brasileiro seja traduzido e possa ser aceito em qualquer outra situação. Então sigam a Mãe do Adam e quem puder colabore com ela. Você vai estar colaborando com uma mãe que simplesmente quer botar o seu filho na cama e dar um esporro quando ele fizer alguma coisa que ele fizer errado. Caramba, velho. Um absurdo. A todos, muito obrigado. Mais uma vez, agradeço ao Calvoso, que está aí nas picapes por trás da gente, fazendo com que tudo aconteça, da Up Media Comunica. Obrigado a todos, muito obrigado. Fiquem com Deus. Um beijo, Karen. Que Deus abençoe e aguarde. Obrigadão.